Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com. Hoje eu quero conversar com você sobre como ensinar seu filho a gostar de economia, de economizar as coisas, de valorizar o dinheiro. Bom, algumas coisas você pode fazer que eu fui aprendendo ao longo do tempo. Eu tenho uma formação mais de artista, então algumas coisas quanto a finanças eu não sou tão apegado, mas eu quis ensinar a minha filha e procuro ensinar as outras crianças da minha família, né? E é interessante que você pode fazer isso mesmo que você não seja um cara muito ligado à matemática. É, eu percebi posteriormente que meu problema com matemática veio basicamente de uma coisa. Antes de copiar muitos números, eu fiz muitas contas, certo? Então, às vezes você tem que registrar muito, repetir muito uma coisa para depois fazer aquilo, certo? A repetição é importante. Por exemplo, quando eu copiava letras, eu escrevi muitas letras, escrevi diversas vezes, copiei até aprender todas as letras, várias palavras. Quando escrevia as palavras, escrevia as letras, desenhava as letras novamente, né? Então nisso aí aprendi bem a parte de linguagem, digamos assim. Mas quando chega na parte de exatas, é o meu fraco. E eu percebi, algum tempo depois, que isso se dá exatamente pela falta de vivência com os números, né? Chegam para a criança e dão, por exemplo, uma conta, mas não dão vivência com os números para essa criança. E a criança precisa ter vivência com os números. Ora, eu disse para você que ia ensinar você a fazer com que seu filho saiba economizar, saiba valorizar o dinheiro. Mas é necessário que se passe por isso, pela vivência com os números, não necessariamente por fazer contas. As pessoas pensam que fazendo contas a pessoa vai valorizar os valores, as coisas que possui, os bens e coisas assim, administrar bem o dinheiro. Mas não é assim, é com a vivência com aquela coisa. Por exemplo, essas minhas sobrinhas recentemente, elas estavam numa situação de aprender matemática, já tem uns anos, até há poucos anos. Elas estavam aprendendo matemática e eu vi que tinham dificuldades. Aí eu comprei um material didático apropriado para que elas praticassem com os números, e com essa prática com os números elas foram aprendendo. Um desses materiais foram bolas de gude, muitas bolas de gude que elas podiam contar uma por uma. Eu comprei mais de 200 bolas de gude, não sei quantas, e alguns potinhos, né, tipo saboneteira, onde elas tiravam as bolas de gude e botavam em grupos de 5, depois em grupos de 10. Depois de algum tempo elas foram pegando esses grupos de 5 e trocando por uma bola um pouco maior, e os grupos de 10 por uma bola maior ainda, uma bola, digamos, uma bola de búrica e uma bola de ping-pong, que é um pouco maior. Então ali você via elas percebiam a diferença entre as quantidades e relacionavam, abstraíam a quantidade quando trocavam 5 bolinhas por uma bola maior e 10 bolinhas ou duas daquela que valia 5 por uma maior. Então elas já conseguiam abstrair. Depois disso, eu trabalhei com elas com um material chamado material dourado, que você tem vários quadradinhos, alguns quadrados são grandes e divididos em 100 partes, outros em 10 partes e por aí vai, em uma parte, em 5 partes. E você pega esse material de dourado e começa a fazer contas a partir da unidade, dezena e centena. E você consegue fazer várias contas com as crianças. Eu não vou explicar isso aqui porque não é propriamente um vídeo sobre pedagogia, mas você pode usar para pesquisar na internet material dourado. Outra coisa que usei foi a questão das frações. Tem um material também que são barras fracionárias, uma barra que mede um determinado valor, um determinado tamanho, que representa 1/3, 2/3, alguma quantidade de determinado tipo de conta que a criança fosse fazer. Então, quando eu passei essas barras de fração, a criança que estava empacada na parte de frações, ela conseguiu pegar aquilo e tornar concreto na vida dela. Quando ela tornou concreto, ela passou frações rapidinho, e daí para frente foi mais fácil, porque aquela base foi dada para ela, né? Com a minha filha não foi tão bem assim, porque eu não tinha esse conhecimento pedagógico na época. Então, mas eu
tentei mostrar a ela como valorizar as coisas. E uma coisa eu uso até hoje, usei inclusive com minha sobrinha outro dia. Ela faz aniversário, fui comprar um brinquedo para ela, mas eu defini assim: eu vou te dar um brinquedo no valor X, né? E nesse valor X você pode comprar o que você quiser, né? Aí é interessante quando você bota o valor X, além de você ter feito essa vivência toda com números, com materiais concretos, como bola de gude, material dourado, esse de frações que esqueci o nome agora, né, o jogo das frações, essas coisas assim, e contagem de várias coisas, você vai também dar a ela, essa criança, um valor para ela escolher quando você for dar um presente para ela. Aliás, tudo que você for dar para ela, nem que seja um doce, você vai dar um doce para a criança quer um biscoito, você diz assim: eu tenho tanto para te dar esse biscoito, escolhe um biscoito nesse valor. A criança vai tentar fazer você comprar o mais caro. Por quê? Porque o comércio favorece isso, né? A propaganda favorece isso. Aí você vai dizer: não, eu tenho X reais, esse biscoito está mais caro. Aí a criança vai e vai tentar buscar um mais barato. Esse aqui pode. Aí depois, esse aí pode. Daqui a pouco ela fica indecisa porque ela não conseguiu o que ela queria, mas ela quer ter alguma vantagem. E isso é natural de todo ser humano, até da criança. E como ela quer ter alguma vantagem, ela vai procurar uma coisa melhor. Aí ela: eu posso levar isso e mais isso, mais uma segunda coisa? Aí você vai observar que aquilo ultrapassa o valor. Não, isso ultrapassa o valor. Isso aí você não pode. Aí se ela fala: e aquele outro? Aí você, que é mais barato, ou seja, esse aqui, com esse você pode levar. E foi isso que eu fiz com minha sobrinha. Chegou assim, ela escolheu um brinquedo, e ela quer: eu quero tal brinquedo e tal brinquedo. Tá, você pode comprar, mas só se for dentro do valor que eu tenho estipulado para comprar para você. E ela pegou os dois, daqui a pouco ela passou, mas na frente encontrou um outro brinquedo, né? Quando estava no final já da compra, ela viu um outro brinquedo e falou: tio, eu posso comprar esse aqui? E eu falei: olha só, esse daí ele é o de valor total em cima desses dois que você está comprando. Agora, o que você prefere, ficar com esses dois ou levar esse brinquedo? E ela decidiu levar aquele brinquedo e deixou os dois lá. Voltou, botou na gôndola certinho e veio com o brinquedo e ficou toda feliz. Por quê? Com isso, com essa coisa prática, com essa coisa material, com essa vivência, eu ensinei a criança como ela valorizar o dinheiro, como inclusive ela negociar as coisas, como ela pode negociar para ter o melhor custo-benefício dentro de uma determinada ação entre as pessoas. E às vezes nós não ensinamos isso aos nossos filhos. Algumas pessoas têm bastante dinheiro e chegam com seus filhos na loja e dão a qualquer coisa para ele no valor que for. Ele não determina um valor e às vezes dá várias coisas. Não digo que isso seja ruim. Se você pode, que faça, né? Se você pode ter dinheiro para isso, que faça. Mas é o seguinte: determina um valor. Se você vai na loja antes e vê assim: o brinquedo está na média tal, ele pode ter uns 3 brinquedos, está bom, né? Vamos dizer assim. Você determina quanto está bom e você tira uma média de preço, só pode ser até tanto, né? E coloca esse valor para seu filho, mesmo que você seja uma pessoa que tenha dinheiro, porque você estará educando ele a valorizar as coisas. Nós vemos às vezes muitas pessoas que não valorizam o que herdam, o que têm, que esbanjam tudo. Por quê? Porque receberam tudo e aprenderam dessa forma, que podiam gastar de qualquer forma, sem negociar, sem ver o que era melhor, sem analisar a coisa, simplesmente: eu quero, eu pego, eu quero, eu pego. E não pode ser assim. E isso não só filhos de pessoas mais abastadas, mais ricas, filhos de pobre também. O que acontece? Você chega em alguns lugares que a criança não tem condições, às vezes, para muitas coisas, mas quer um tênis de marca. E o pai faz a vontade daquele tênis de marca. Ele pode ter o tênis de marca? Sim, pode. Mas agora, é coerente ele ter aquele tênis de marca? Ou às vezes daquela marca não pode ser o mais simples? Por que tem que ser aquele que está super caro, que é o top de linha? Entende? Então você tem que fazer com que a criança consiga raciocinar e trabalhar essas coisas, mas você começa principalmente pela contagem. Ela tem que saber contar e contar coisa. Pega, por exemplo, vou pegar um negócio aqui, isso aqui, ó.
bolinhas de gude. Isso aqui não é nem bolinhas de gude propriamente, é mais para decorativo. Você pega a bolinha de gude e faz a criança contar isso. Contar, claro que você vai ter que estar supervisionando, porque senão ela pode engolir e isso não será bom. Faça ela contar essas bolinhas de gude, faça ela usar esses jogos que eu te falei, né? Faça ela fazer operações com as bolinhas de gude, né? As parcelas da soma ou da subtração, você vai botar em caixinhas, pode ser que saboneteiras ou outras caixas pequenas, e faça essas contas, faça ela trabalhar com essas coisas, certo? E depois faça ela escrever muitos números antes de fazer conta, para que ela comece a ter noção das coisas. Bom, como eu disse, minha filha não chegou a esse ponto total da matemática, porque eu não tinha essa noção, mas graças a Deus consegui ajudar minhas sobrinhas, né? Mas a minha filha, por exemplo, nessa dinâmica de estar sempre mostrando, ó, isso aqui eu posso e isso aqui eu não posso. Você tem tanto para gastar, e nesse valor o que você gastar nós vamos negociar. E assim ela aprendeu. Hoje ela é bem cuidadosa com o dinheiro, ela sabe lidar bastante bem com essas coisas. E é assim que a gente tem que lidar com nossos filhos, ensiná-los de forma correta, porque na verdade lidar com as coisas, você não precisa saber muito sobre tudo, você precisa saber simplesmente o essencial. E às vezes o essencial está em lidar, mais em lidar do que propriamente a teoria, especialmente nesse caso, que a criança pode ter uma vocação mais humana, mais para a área de humanas, não para de exatas, e não abstrair tanto na matemática, digamos assim. Mas ela poderá aprender com a prática, com a vivência, com você negociando com ela o tempo todo, ela vai aprender como fazer as coisas. Outra coisa importante também que você pode fazer para seu filho, para ele valorizar as coisas, é prometer alguma coisa que ele peça, né? Por exemplo, se seu filho ou sua filha pede uma boneca ou uma bola, né? E aquela bola tem um valor considerável, você até pode dar, mas não naquele momento. Então você vai dizer o seguinte: olha, eu vou te dar, mas não agora. Eu vou te dar, mas não agora. Mas só faça isso se você realmente puder dar. Se você for fazer um sacrifício imenso, não prometa. Você diz, não posso dar e não vou dar. É melhor dizer assim: não posso dar e você não vai ganhar esse presente porque eu não vou dar, a não ser que outra pessoa te dê. Mas eu não posso te dar, eu não posso te prometer isso. Agora, depois que você prometeu o presente, você tem que cumprir. Pode demorar um mês, pode demorar 2 meses para juntar o dinheiro que você precisa. De repente no mês ficou apertado, no outro dá para comprar e você compra. Aí você diz aqui: papai está cumprindo o que prometeu a você. Você fala assim para a criança: papai ou mamãe, se você for mulher, está cumprindo o que prometeu a você. Aqui está o seu brinquedo. Não disse que ia te dar, né? O que vai acontecer com isso? Todas as vezes que você der um conselho para a criança e a criança não quiser aceitar, você vai perguntar assim: eu já faltei alguma vez uma promessa para com você? Ela automaticamente vai dizer: não, você nunca falhou numa promessa comigo. Então você confia mais em mim ou em quem te disse essa coisa errada? Eu confio mais em você. Então a partir daí ela vai te ouvir mais. Até nessa questão da matemática, por incrível que pareça, a criança passa a ouvir mais você, a confiar mais em você, porque você está prometendo e negociando com ela e está sendo sincero, cumpridor do que você fez. E assim você educa uma criança para ser responsável com a sua vida financeira, né? mais até elaborada do que você mesmo nessa questão financeira. E assim você educa ela para a vida de forma correta. Não tente criar criança como se ela fosse ser criança a vida inteira. Crie crianças para que elas venham a crescer saudáveis e prósperas e felizes e capazes de encarar a vida. E não crianças como se fossem ser crianças e de uma hora para outra, quando chega adolescente, ela deixa de ser criança e você dá um tranco nela: pô, você já é desse tamanho todo. Não é assim que se faz, tá? Vai devagar e já vai dando responsabilidade desde pequeno. Desde pequeno, a partir dos 3 anos você já pode dar esse tipo de responsabilidade. Claro que também não é tão radical, né? Devagarzinho, e vai crescendo o nível de dificuldade conforme o entendimento da criança. Vai crescendo o nível de dificuldade. Chega a um ponto que a criança vai estar
totalmente elaborada no seu controle das coisas para poder atuar na vida de um modo geral, tá? Essa é uma dica para hoje, uma dica de família, né? Em marcoteles.com.br. Que Deus abençoe rica e abundantemente.